E aí pessoal, o professor Luiz aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos fazer esta tabelinha aqui de razões trigonométricas dos ângulos notáveis aqui do 30, do 45 e do 60. Vamos fazer aqui o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. Tudo bem pessoal? Então vamos lá. Olha, a dica é a seguinte. Primeiro, todos aqui são fração. Primeiro nós vamos fazer o seno e o cosseno. Por último a tangente, ok? Então, a dica é, primeira dica, aqui todos vão ser em forma de fração, ok? Aí aqui em cima você vai colocar o número 1, o número 2 e aqui o número 3. E aqui embaixo você vai colocar ao contrário. Como assim, professor? Dessa maneira, ó, 3, 2 e 1. E aqui embaixo no denominador, aqui no denominador das frações, você vai colocar somente o número 2 em todas. 2, 2, 2, 2, 2. E agora, para finalizar, você vai colocar a raiz, uma raiz quadrada, somente nos numeradores, na parte aqui de cima. Então, como todos nós sabemos que raiz de 1 é o próprio número 1, então não precisa colocar essa raiz. Aqui precisamos colocar, fica raiz de 2 sobre 2, e aqui raiz de 3 sobre 2. Igualmente, você vai fazer aqui na linha do cosseno. Raiz de 3 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. E aqui, raiz de 1 é o próprio número 1, então não precisamos dela aí. E pronto, aqui já temos o seno e cosseno dos três ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Perceba aí, ó, seno de 30 é 1 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Ok, pessoal? Viu só como é fácil fazer aí? Essa aqui. Agora nós vamos para a tangente. A tangente nós sabemos que a tangente de um ângulo x, um ângulo qualquer x, é dada pela razão do seno do mesmo ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Ou seja, se esse x aí, se no lugar desse x aí for 30, então o cosseno tem que ser 30 também e o seno tem que ser 30. Ou seja, tangente de 60 vai ter que ser o seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. Como assim? Vamos começar aqui com o 45 graus. O ângulo de 45 graus aqui, ó, tangente de 45 graus vai ser o seno de 45 graus dividido pelo cosseno de 45 graus. E conforme a nossa tabelinha aqui, nós temos os dois. Então, substituindo aqui o valor, tangente de 45 graus, substituindo aí, ó, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 45 também é o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. E como nós sabemos, quando você divide números iguais, né, esse raiz de 2 é igual a raiz de 2 sobre 2, então aqui nós temos que a tangente de 45 graus é 1, não é isso? Quando você divide dois valores iguais, você obtém o resultado sempre o número 1. Então aqui achamos a tangente de 45 graus, que é o número 1. E aí a gente coloca aqui na nossa tabela. Agora nós vamos aqui para a tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus, você vai usar a mesma coisa que você usou ali no 45 graus. Só que a tangente de 30 graus vai ser o seno de 30, que vai ser aqui, ó, 1 sobre 2. Olha aqui, ó, 1 sobre 2. Você vai colocar aqui 1 sobre 2. Dividido pelo cosseno de 30. Tá aqui, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Eita, professor, não sei fazer isso. Olha, é simples. Basta você deixar a parte de cima aqui. Isso aqui é uma divisão de fração. O numerador você repete e multiplica pelo inverso desta fração aqui. O inverso dessa fração aqui é 2 sobre raiz de 3. Pronto, ficou uma multiplicação. Né? E como aqui é uma multiplicação, eu posso simplificar esse 2 com esse 2 e só sobra 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3. Acabou, professor? Não, não acabou.
aqui nós ainda temos que fazer um processo chamado de racionalização, que é multiplicar em cima e embaixo por esse rapaz aqui, raiz de 3. Então, eu multiplico em cima por raiz de 3 e embaixo também por raiz de 3. Aí nós vamos obter o seguinte: 1 vezes raiz de 3 é o próprio raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9. Opa, coloquei um G. Raiz de 9. E finalizando, né? Raiz de 3 continua aqui e nós sabemos que raiz de 9 é 3. Então, tá aí, encontramos, né? Encontramos a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. E para finalizar, né, eu vou apagar ali. Então, pessoal, voltamos aqui. Então, eu apaguei essa parte aqui para nós fazermos aqui a tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus, seguindo aqui o nosso esqueminha aqui, né? É o seno de 60, tá aqui, ó. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Dividido pelo cosseno de 60. Tá aqui, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Resolvendo isso aí, né? Tangente de 60 vai ser, de novo, você conserva, né? Você deixa aqui essa fração do mesmo jeito e multiplica pelo inverso dessa outra aqui, ó. Ok? Aí, como é uma multiplicação, nós podemos simplificar esse 2 com esse 2. Aí nós vamos ter a tangente de 60, né? Raiz de 3, que foi o que sobrou aqui em cima, sobre 1. E como nós sabemos, raiz de 3 dividido para 1 é o próprio raiz de 3. Então, pronto, aí encontramos, né? Encontramos aí a tangente de 60, que é raiz de 3. E a gente coloca aqui na nossa tabela, finalizando a nossa tabelinha aqui, ó. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é o 1, e tangente de 60 é raiz de 3. E assim finalizamos a nossa tabela. É uma tabelinha rápida, fácil, que você pode fazer no cantinho lá da sua prova, lá do seu Enem, quando você for fazer, para lembrar, né? Para lembrar e ajudar nas nossas futuras contas que envolvem trigonometrias e os arcos notáveis, que são o 30, 45 e 60. Ok, meus alunos? Ok, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, você deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima, pessoal.